minutinhos, a gente pode começar já olhando para um primeiro roteiro. Vamos na ordem, né? Porque o Bruno mandou um roteiro novo, mas esse é de animação, então, Bruno, fala um pouquinho. Sim, esse seria todo de animação. E eu vou fazer um estilo que eu já costumo fazer para alguns trabalhos que eu faço de animação, de motion design, assim, usando colagem mesmo. Inspirado um pouco no estilo de animação do Terry Gilliam, que ele fazia para o Monty Python. Só que a dele é manual. A minha eu vou fazer digital para ganhar tempo, mas vai ter cara de manual. Eu vou tentar deixar com cara de manual. Muito legal. E, e é isso. Aquele outro você falou que já produziu, né? Que Tô, a gente leu o roteiro. tô terminando de montar ele. Que bom. E tá indo bem? Deu tudo Tá, certo? tô começando a gostar agora. Então, eu tenho uma pergunta para te fazer que é muito bacana quando se trata de, né, de aula de roteiro, assim, que a gente trabalhou o roteiro. O que do roteiro foi filmado? O que que precisou mudar? O que que se manteve do roteiro original? Eu acho que eu cortei umas coisinhas mínimas assim. Eu não sei nem te dizer agora, mas alguns momentos eu dei uma forma de deixar ele mais rápido, porque eu acho que estava ficando um pouco entediante, assim. Mas fora isso, eu segui bem, assim. Mas cortei algumas coisas. Só isso. Uhum. De ações ou cenas? É, alguns detalhes, né? Não cenas inteiras, nem ações inteiras, mas. Por exemplo, a cena que ela passa mal e ela ficava rodopiando e parando, indo para lá e para cá dentro do quarto. Ela passa mal, dá umas voltas e já se deita no chão. Não tem muita firula. Uhum. Mas Mas isso eu foi na acho que montagem ou na filmagem que você resolveu na cortar? filmagem eu percebi que era melhor simplificar um pouco. Ah, legal. Já economiza tempo de edição depois também, né? É. Vantagens de ser roteirista barra diretor barra editor, né? Porque aí você E já também vai cortar editando no plano. processo. Hã? Cortar plano também é bom para o dia da filmagem, né? O assistente de direção, no caso, que ficaria feliz. Uhum. É, a gente já vai sentindo, né? Mas realmente, se você. Mas isso já do roteiro decupado, você diz. Você fez uma decupagem e na hora você sentiu que não precisava do número de Isso. planos que você previu. Uhum. É, cortei umas coisinhas, assim, uns 4, 5 planos, eu acho. Esse é um ótimo exercício mesmo. Às vezes a gente tem que fazer isso sem querer, né? Sem querer fazer, né? Em função da ordem do dia, porque não vai dar conta. Mas quando a gente faz com consciência e por opção, é muito bom, né? Muito bem. E esse de animação você pretende fazer esse ano ainda também? Eu pretendo começar esse ano, mas acho que eu não consigo terminar ele. Porque demora, né? A animação. Pelo menos do jeito que eu pretendo fazer, vai demorar. Uhum. Beleza, a gente já vai olhar para ele. Só fazendo uma rodadinha de perguntas aqui sobre produção. Neta, a gente viu o seu na semana passada, no encontro passado, né? Você pretende filmar, desculpa, não filmar, produzir mesmo nesse semestre? Já colocou no planejamento? Já fez alguma coisa? Como é que tá? Eu vou tentar, Cláudia, produzir para esse semestre, eu gostaria. Uhum. Ver se dá uma desafogada, correria esses últimos dias, aí eu quero ver se eu consigo. Eu Você estou acha tô possível? pesquisando algumas coisas também, assim, porque eu nunca fiz nada de stop motion, entendeu? Então, estou dando uma pesquisada, Uhum. também, que o Bruno até citou aí. Se tiver algumas coisas, assim, de dicas para mandar, pode mandar, para eu dar uma olhada, assim, umas referências, na verdade. Uhum. Para mim a grande referência é o vinil verde, que foi o que eu já passei para vocês, mas eu vou dar uma busca, ver se eu acho mais alguma coisa. Eu não quero trazer nenhuma referência que seja complexa do ponto de vista da pós-produção. Complexa não, assim, porque o vinil verde é complexo, né? Muito sofisticado aquela montagem. Mas ali não demanda grandes, né, efeitos especiais, tal, é talento de montagem mesmo, né?
a decupagem também que foi pensada para aquela montagem. Então, vale a pena, especialmente no vinil verde, fazer uma engenharia reversa, sabe? De repente, até ir frame a frame, percebendo como aquilo foi feito, como é que foi montado, o ritmo entre as fotos, porque não é que eu vou colocando uma foto atrás da outra, tipo, então vai ter 10 segundos para cada foto, 3 segundos para cada foto. Não, isso tem uma dinâmica ali que é criada, né? Os planos às vezes ficam um tempo maior numa foto, às vezes vai mais rápido, tem movimentos de câmera dentro da foto, então isso também é possível fazer, né? Não precisa sempre estar a foto, pode fazer um zoom ou mesmo um traveling in, traveling out numa foto, né? Isso tudo é possível de ser feito. Então, vale a pena dar uma olhada para ver as possibilidades. E eu insisto, né? A ideia de trazer essa proposta para vocês foi simplificar ao máximo para que vocês pudessem fazer alguma coisa dentro da realidade que estão vivendo, né? Quem quer se expor, pode se expor, enfim, tudo bem, mas quem não pode, teria como fazer isso com os recursos que tem na mão. E, gente, vão para a produção, porque vocês vão se surpreender. Eu dava essa disciplina, eu dei uma disciplina durante muitos anos para um curso em que os alunos tomavam contato pela primeira vez com a linguagem audiovisual, né? E vocês já estão aí há um tempo estudando, trabalhando, então esse era o primeiro exercício que eu dava para uns alunos que nunca tinham ouvido falar de linguagem audiovisual, estavam entrando, né, pela primeira vez e eles faziam, só que era outro esquema, né? Tinha uma outra estrutura, mas eles faziam e assim, eu sempre me surpreendia e eles também com os resultados, né? Porque é muito gostoso, depois que você começa a fazer, uma ideia vai puxando a outra e isso abre um campo de inventividade muito grande, né? É viciante depois, você quer ficar fazendo. Pela simplicidade da produção e pelo resultado que se cria a partir de recursos muito simples, né? Coisa que às vezes num filme normal, comum é difícil de conseguir, né? Assim, a falta de recursos fica mais evidente num curta-metragem mais, né, tradicional em movimento. No stop motion, às vezes uma coisa que é precária não parece precária, ela parece um estilo, sabe? Se você vê o vinil verde, é muito claro, né? Se você olha para a produção daquilo, chega a ser tosco, né? Mas isso vira um charme também do filme, né? Então, é muito legal ver o que a gente consegue produzir de interessante com poucos recursos, né? Era essa a ideia do projeto. Então, assim, é um convite final para vocês não deixarem de fazer mesmo, façam, né? Por mais que... E aí precisa pôr no calendário, senão a gente não faz. E eu estou aqui provocando para isso mesmo, né? Então, assim, quem falou, quero filmar, quero ver se eu consigo, tem que agendar, tem que falar assim, olha, o que precisa, né? Fazer a listinha de produção e marcar um dia para produzir as fotos e depois ir vendo, né? Para vocês terem essa experiência de poderem ter esse filme esse ano ainda, tá? Milene, você dentro do seu tempo, você tinha feito aquele roteiro das cores, não é? Isso. Eu fiz o primeiro que eu fiz era filmar um trecho era tentar fazer um stop motion com um trecho de um livro. Uhum. E aí eu lembro que eu tentei fazer com bonequinho, com bolacha. Eu fui tentar fazer, eu só tirei umas fotos e aí não deu certo. O meu vulcão, nossa, não se pareceu nada. Mesmo tendo essa ideia, porque eu lembro que você passou também um curta que eram com bichinhos, né? Com massinhas, e era uma festa. Eu lembro que tinha umas bolachas, uns doces, e aquilo era meio que você imaginava uma cena naquilo. Eu tentei fazer igual, eu não consegui. E aí eu fui para a parte da montagem das cores mesmo, daquela colagem. Tentando. Então, foi esse que você apresentou aqui, né? O da foto do boneco e da bolacha, eu mostrei umas fotos. Uhum. Mas o que a gente chegou a discutir aqui foi das cores, né? Foi das cores, E ali foi a minha última tentativa. Depois disso, eu não mexi mais. Tanto é que eu
aí já não participei mais de nenhuma aula, né? Não conciliei mais criar nada, nem trabalhar em nada. Tá, você acha que é possível você tentar uma última vez, ver se mexe naquele material, ou se cria alguma outra Professora, coisa? olha, sinceramente, assim, eu tô com esse trabalho, eu não sei até quando que eu vou conseguir, né? Continuar com esse serviço aí, então eu tô aproveitando, né? Eu falei pro grande, eu não consigo ficar longe de vocês, assim, eu quero Nem, ouvir, por quero favor. participar, eu quero ouvir o que vocês estão, né, criando, fazendo, no que vocês estão trabalhando, né? Até peço para que eu possa voltar a participar das aulas, mas realmente, assim, elaborar nada, eu não estou podendo. Maravilha. Tranquilo, Tá? Milene. Fica Obrigada, tranquila. professora, mas foi de grande ajuda, assim. Minhas ideias não morreram, não. Elas só estão aqui um pouquinho, né, guardadas. Tá bom, fica tranquila. Obrigada. Mário, você? Eu vi que você mandou uma versão nova, a gente vai ver aqui também, né? Você acha possível fazer esse ano essa filmagem, essa produção, essas fotos e a edição? Elas estão mais aqui interna, né? Aqui na minha Uhum. casa aqui, né? Ela pega algo assim mais aqui. Eu acho que eu não vou ter dificuldade. Eu acho que vai ser possível, sim, de estar terminando ainda, apesar que já essa semana mesmo já propriamente já entramos em novembro. Eu teria praticamente aí dois meses aí, né? Não, mas olha, para esse tipo de trabalho é viável fazer em 2 meses. Claro que você tem um Agora, tempo de dedicação. Agora, você está falando de filmar isso aqui, a cena que eu mandei no roteiro, de filmar o que eu mandei no roteiro, ou da realização do stop motion que você está falando? Não, esse roteiro não é do stop motion que você me mandou? Porque aí na questão é o seguinte, né? Eu até não tenho deixado de toda semana analisar como que eu faria essa questão de stop motion, certo? Olha, sinceramente, eu já andei até rodando pela cidade para ver alguma casa de brinquedos, se conseguir arrumar alguns bonequinhos pequenininhos, alguma coisa assim. Mas não precisa, Mário. Esse roteiro que você mandou... Como que eu poderia interpretar, porque eu fico naquela lá, né? Eu ainda tenho Se você não se sentir à vontade, você pode fazer né, a filmagem comum mesmo, tá? Se para você for melhor, porque aqui o exercício é o roteiro. Eu já estive vendo alguns exemplos de gente que andou fazendo bonequinhos de papel mesmo, ou a lei da massinha também, certo? Eu só fiquei, né? Fiquei naquelas que eu tive grande problema aí nesses últimos meses por causa da questão de falta de memória no meu computador aqui, então isso que eu estou conseguindo estar recuperando aí a partir do momento de que há 2 semanas atrás andou me chegando aí, ou melhor, uma semana atrás, o meu HD externo que eu comprei, mas quando se fala aí de mais de 600 gigabytes de memória, o processo de você passar, só para quem sabe bem isso, ele não é rápido, é meio lento de você estar transferindo os dados, né, para um HD externo, para, de fato, ficar mais livre a coisa. Vamos fazer assim, então. Mais, né? A gente lê a versão nova do roteiro e aí vemos depois como vai ser a produção, tá? Jefferson, tudo bom? Você está sem microfone? Não. É que eu fui apertar o microfone, eu estava apertando de vídeo. Você já chegou a fazer as fotos, começou a produzir o curta, como que tá? Não. Eu já tenho as pessoas para fazer, as atrizes, né? Mas eu não comecei a fazer ainda não. Fiz nada.
Nossa, me refresca a memória. Qual que é o seu mesmo? É um pote de cookies. O pote de cookies, lógico. Tá. Fugiu completamente aqui. Eu tô que nem o computador do Mário. Não, não tem problema, não. Não tem problema. Tá. Então você já tem elenco, já tem Já, criança já, também? Das suas já, sobrinhas, as né? duas. Minhas sobrinhas. Tá, suas sobrinhas. Então, já tem data para fazer? Não, na verdade, não. Eu tô vendo elas sempre, né? Direto, que agora, como os pais delas estão trabalhando muito, elas ficam na casa da minha outra irmã, então, de final de semana. Então, eu sempre vejo elas. Mas ainda não bom. tenho data, não. Então, marque uma Eu tenho um data. tempo bom para usar elas, assim, no final de semana. Tá. Então, conselho, tá? Se você puder marcar o quanto antes, não sei se esse está muito em cima, mas de repente um próximo no máximo, ou dependendo até se você conseguir para esse final de semana, porque aí você tem um tempo maior de trabalhar na montagem, na sonorização, pode brincar mais com esse material, né? Tudo bem que a gente não tem um prazo, mas seria muito bom que até o final desse ano alguns filmes ficassem prontos, né? Para a gente ter esse momento de conclusão, né? Não terminar o ano sem... por mais que a disciplina seja roteiro, então o que precisa ser feito é o roteiro, né? Seria muito bom que esse filme tivesse pronto até como produção da escola, né? Especialmente nesse momento que a gente está agora, delicado, né? Sempre quando muda a prefeitura, tem questões aí que a gente precisa... É importante ter produção. Eu não vou ficar pressionando vocês com isso, lógico, né? Que não é o meu papel, mas, sim, é como um estímulo, né? Saber que isso não é só para você, para o seu desenvolvimento, que já seria muito, mas também para a própria escola, né? É importante a gente ter essa produção. Mesmo num ano atípico, que ninguém vai ficar, óbvio, né? Com grandes expectativas, mas é sempre bom poder oferecer uma surpresa, né? E a escola poder ter também ali uma produção dentro das condições que a gente tem. Estou vendo que a Amanda está entrando aqui também. Não sei se ela chegou a mandar um roteiro. Mas vamos fazer assim, olha, vamos dar uma olhada no roteiro do Bruno. Enquanto a Amanda está entrando, aí a gente vê com ela se a gente vai olhar para o roteiro dela também. Todo mundo... Vocês abriram o roteiro do Bruno? Chegaram a dar uma olhada? Não, né? Não. Tá. Eu cheguei do serviço agora há pouco, não consegui dar uma olhada, não. Tá. Quer ler, Bruno? Será que alguém consegue ler para mim? Que eu tô só com o celular, vai ficar meio ruim. Tá. Eu posso ler aqui. Tá, Alguém quer obrigado. ler? Se alguém quiser ler. Se você quiser ler, tudo bem. Eu não tenho problema, não. Ah, não, eu prefiro que você se ofereceu para ler, Grande, desculpa, eu não vi. Sim. Eu prefiro porque aí eu consigo, porque eu não li ainda, vou ler agora junto, Tá. né? Qual é o nome do seu roteiro mesmo? Que eu salvei aqui, eu não lembro. Congresso Ambiental Interestelar. Isso. Congresso Ambiental, é claro. Como eu ia deixar passar um nome desses? Eu estou bem curiosa também para saber o que vai ter. É uma aí. escaleta, não é roteiro, tá? É uma Tá. escaleta. É. Vamos lá. Tá só Pode sugerindo. começar? Por favor. Congresso Ambiental Interestelar, Escaleta, por Bruno Badain. O filme é uma animação misto de ficção com documentário. O estilo de animação é 2D, feito com colagem, uma referência estética ao trabalho de animação de Terry Gilliam. Exemplo, ele coloca um link do YouTube. Um telão digital gigante inicia um vídeo de apresentação do planeta Terra. Uma vinheta com textos e símbolos alienígenas abre o vídeo. A voz de um político alienígena se apresenta e explica. A Federação de Planetas Unidos encontrou um novo planeta com vida inteligente, e este congresso irá decidir o que fazer com ele. Durante o filme todo, vemos apenas a tela que apresenta o vídeo e ouvimos os sons do congresso. Nela, aparece uma imagem do universo com um alvo piscando sobre uma pequena estrela. Zoom para o alvo, vemos o planeta Terra. O alienígena descreve em poucas palavras a evolução das espécies na Terra, que já passou por várias extinções em massa, e como o ser humano, que atualmente domina o planeta, é produto dessa evolução. O alienígena cita alguns exemplos de conquistas recentes da espécie humana. A intenção do político em sua fala é convencer os congressistas a votarem a favor da criação de uma reserva terráquea.
Enquanto o político alienígena fala as imagens no telão, irão ironizar os exemplos das conquistas citados. Por exemplo, o alienígena fala que os humanos conquistaram, há mais de um século, o poder da energia fóssil. Na tela, vemos indústrias soltando muita fumaça preta na atmosfera. Vários exemplos são citados e o alienígena encerra a sua apresentação. Vinheta de encerramento da videoapresentação. Durante a vinheta, outro alienígena fala, o líder do Congresso. Seu jeito de falar lembra o Bolsonaro. Desculpa. O líder fala que isso tudo é muito bonito, mas eles precisam de pasto para a criação de vermes intergalácticos, para a venda de sua carne deliciosa que está em falta no mercado. Completa que, pelo que eles analisaram, a carne humana é perfeita para alimentar os vermes. O líder parabeniza uma marca de frigorífico alienígena que faz criação de vermes e pede a votação ao Congresso. Tumulto nas vozes dos políticos fazendo a votação. A videoapresentação acaba com uma vinheta de encerramento. Vemos na tela uma propaganda da carne de verme intergaláctico. O líder fala a decisão da votação. Podem soltar os vermes na Terra. Eles tratam de exterminar os habitantes. Vermes espaciais gigantes voam em direção à Terra. Fim. Fico imaginando a imagem dos vermes espaciais gigantes. É bem divertido, né? De produzir esse material. E aí, alguém quer comentar? Eu quero ver pronto, Bruno. Curti aí esses vermes. A mim me vem à mente muito Guia do Mochileiro das Galáxias. Não, praticamente inofensiva. Fala muito disso, né? Sim, me inspirei bastante, lembrei bastante dele. Muito, nossa. Eu também lembrei muito de um texto que o Carl Sagan escreve sobre o pálido ponto azul, que é o planeta Terra. Ele fala como a gente é insignificante. Sim, exatamente, que temos que preservá-lo. Esses alienígenas, eles vão falar que língua? Eles vão falar português mesmo? Vai ser português, mas eu vou tentar inventar palavras para planetas e termos e nomes das pessoas que sonham como se fosse assim, algo alienígena, sabe? E as letras que vão aparecer no vídeo, porque tudo que a gente vê é a vídeo apresentação do planeta Terra. Quando aparecer letras, informações, assim, vai ser com letras não terrestres, de nenhuma língua da Terra também. Acho que isso que vai sugerir um pouco a coisa do alienígena. E o contexto do que eles estão falando, mais para o meio da história, eu acho que fica mais claro que é alienígena mesmo. Porque se eles descobriram a Terra, eles não são da Terra, né? Uhum. Mas você acha que não fica claro assim? Daria para melhorar isso? É só uma sugestão, assim, que eu fiquei pensando, se eles não falariam uma língua, sabe? Você inventa aí um idioma. Porque como é um stop motion, uma animação, né? Você poderia colocar legenda, assim, como nós aqui na Terra estamos vendo esse filme, né? Mas eles falam na linguagem alienígena, assim. Assim, seria um pouco mais inventivo, mas também é um trabalhão, né? Assim, criar um idioma, parece fácil, mas é complexo, eu né? até pensei em fazer isso, só que eu não gosto muito da coisa da legenda, porque, por exemplo, se eu quiser fazer uma legenda em inglês, eu vou ter que colocar uma legenda em inglês em cima da em português que vai estar gravada no próprio vídeo em si. Você teria que fazer uma versão legendada em inglês só, né? Que aí não precisaria. Já que está também, em língua alienígena. Bom, mas é só uma sugestão. Talvez eu não precisaria criar uma língua tão definida. Pode ser assim um blá blá blá, meio um barulho que pareça ser uma língua, né? Desculpa, Bruno, você assistiu o primeiro MIB? Sim. Então, na sequência final, quando começa a sequência final, que tem lá um cruzador, clorotiano, esses nomes que eles inventam, eles estão olhando para uma tela e aparece um som. Aí aparece meio com eco, porque eles estão num lugar grande.
Aí o Will Smith, que é o cara que representa a gente, né, que está sendo introduzido no universo, fala, o que eles estão falando? Aí um olha para o outro, o Zed, o Jota, e fala, eles estão ameaçando explodir a Terra, coisa comum. Só que o som, realmente, se você ouvir o som, cara, parece uma mistura de um monte de coisa, tipo, nem identifica com uma língua, né? E teve uns alunos da turma 7, que eles, nos exercícios de 1 minuto, não, da turma 8, desculpa, nos exercícios de 1 minuto, que não pude, quando tinha ainda nas turmas, eles não podiam usar a palavra. Você tinha que fazer um exercício de 1 minuto, passar a contar uma história sem usar a palavra, que era para exercitar mesmo, contar uma história sem a facilidade da explicação, né, do texto. E eu lembro que eles fizeram uma trapaça ótima, eles colocaram um som nos 10 minutos finais, que é um som que você não entende. Mas eu perguntei para eles, o que é aquele som? Aí eles disseram, cara, a gente gravou um monte de coisa que a gente queria dizer, colocou ao contrário e diminuiu, tipo, tem uns 5 minutos de som condensado em 10 segundos, parece uma outra língua. Eles inverteram e condensaram. Quando eles me explicaram, eu fui lá e refiz o processo, e realmente você entende o que eles estão falando quando você sabe. São 2 formas de criar uma língua, né? É interessante, fica mais como um efeito sonoro do que com a necessidade de criar uma, né? Porque aí é muito... Não tem necessidade mesmo, né? Também E olha que eu gostaria acho de indicar. que... Também Fala, gostaria Milena. de indicar, você dá um... se você não assistiu ainda, Planeta Fantástico. Já viu? Francês? Animação? Tem animação em 2D, Já vi. alienígenas e pessoas, humanoides. Sim. É francês, é um filme francês, né? Faz tempo que eu vi, preciso ver. Bem no... Eu tenho ele aqui. Falou. Legal. É boa indicação, não tinha lembrado desse, sim. Na Planeta Selvagem, não? Não. Então, mas aí você sente, Bruno, o que te cai, assim, mas essa sugestão de ser um som distorcido, assim, isso também, e pode ser um trabalho interessante de edição de som, né? Como é que é esse som do espaço, como é que é esse som de um... Né? Dá para brincar com muita coisa, nessa perspectiva de ser um outro lugar, uma outra cultura, um outro lugar, né? E vai ter o rosto desses alienígenas também, a gente vai ver isso. Não, eu nunca vou mostrar onde eles estão ou quem são eles. É só o som e a imagem, as imagens que estão na tela da apresentação. E eu tava pensando aqui, agora que vocês falaram de usar uma língua alienígena, eu acho que dá até para fazer uma língua alienígena soar como o Bolsonaro, assim. É possível, tipo... alguma coisa do tipo. Pega a fala dele mesmo e joga uns efeitos e inverte. Boa. Exatamente. E aí vamos para o roteiro em si, né? Acho que tá bem, assim, a impressão eles estão nessa discussão, né? Se preserva o planeta como uma reserva daqueles seres, da biodiversidade universal, espacial, ou isso vai ser pasto para os vermezinhos, né? Eu fiquei com uma sensação de que está muito direto, né? Assim, não é nem uma metáfora, é quase assim, uma transposição, né? Então eu fiquei com uma sensação de que ficou rápido demais, assim, quando entrou no conflito, sabe? Porque no começo você fala, legal, ele está falando da Terra, aí eu achei que fosse ser uma coisa meio Ilha das Flores, assim, que você quer ver, né? Visão do ET também, olhando para um sistema cultural que não entende, e aí, ou está tentando explicar, e aí a explicação é no sentido de mostrar o absurdo normatizado, né? E aí quando você coloca aquilo como uma explicação muito racional, antropológica, de um alienígena, é uma forma de evidenciar, talvez, esses absurdos que são normatizados, né? Assim, como que uma espécie está destruindo para o planeta. Então, esse tipo de discussão, né? A gente vai preservar por quê se eles mesmo estão detonando, né? Então, manda o verme. Então, eu sinto falta de ter uma elaboração menos
tudo bem que o que a gente está vivendo hoje na vida real é tão surreal que parece uma dramaturgia mal feita, né? Um drama muito pobre. Porque, assim, é de uma pobreza de raciocínio, dá até vontade de ter um vilão um pouquinho mais sofisticado, por mais que seja até pior. Pelo menos para a gente não se sentir tão imbecil, né? Eu não acredito que eu tenho que contra-argumentar em relação a isso, né? Tipo, drama ruim. Nem pior dramaturgo do planeta poderia escrever esse tipo de diálogo. Mas aqui, como é uma ficção, de repente, isso, buscar já que são políticos. Assim, agora, se você quiser realmente reproduzir o absurdo bolsonarista, aí realmente o argumento é esse. Né? Mas pode ser, então, mais absurdo. Né? Não ser assim, vamos colocar o pasto porque a gente precisa, né? Também uma sugestão, tá, Bruno? Porque, de repente, o que você quer é simplesmente transpor o discurso, né, nesse outro contexto. Então, fica também como uma sugestão. E aí, talvez, brincar um pouquinho mais com esse, né, quando mostra ali que eles aprenderam a dominar, deixa eu ver aqui, os recursos, né, isso, e aí tem a imagem aqui, né, o poder da energia fóssil, e aí na tela vemos indústria soltando fumaça preta na atmosfera. Né, vários exemplos são citados e o alienígena encerra a sua apresentação. Então, aqui você quer passar uma impressão de que o alienígena que está defendendo a reserva, ele é inocente, assim, ele acha que... Porque, assim, tem uma ironia da construção da linguagem, né? A gente sabe o que está sendo feito e o que ele está vendo. A ideia é essa mesmo. Que ele acha que a gente sabe o que está fazendo aqui, que está tudo bem, né? Não que a gente está se autodestruindo. Não, a ideia é que ele fale assim... Ai, como que eu vou explicar isso? Ele fale que aquela civilização chegou a um certo estágio, como se a gente estivesse estudando povos indígenas. Sim, e você fala, chegou na idade do ferro, tal, na idade não sei o quê. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo de tóxico para eles ou para o meio ambiente. Mas a gente sabe que eles chegaram naquela idade e tal. Então, no ponto de vista do alienígena, ele está só falando, esse planetinha aqui tem seres que chegaram no fóssil e tal, estão começando a usar energia solar, mas tudo, sempre que ele for falar os pontos positivos, assim, as realizações, as conquistas, os avanços, as imagens vão mostrar as consequências negativas daquilo, mas não assim, de uma forma como se fosse o alienígena tivesse uma opinião negativa enquanto a isso. Simplesmente é isso, energia fóssil igual a poluição. Não tem, sabe, outra coisa. Não, mas a minha dúvida é se assim, tá tendo um debate ali sobre preservar ou não, ou esse que está mostrando na Terra, simplesmente ele está mostrando na pesquisa, o planeta é esse povo é assim, de uma forma isso, neutra, assim, como, tipo como se fosse funcionário. assim, como se fosse um ministério dos planetas novos, sei lá. Aí é um cara que está ali fazendo o trabalho dele de apresentar o planeta, e aí o pessoal lá, os cabeças lá do Congresso vão ter que votar. Então Se é meio que um preserva. estudo científico que ele fez do planeta. É quase que um estudo científico que ele fez do planeta e fez um resumo numa apresentação tosca de PowerPoint e está apresentando para os caras para definir se vai ter uma reserva ali para preservar aqueles seres inferiores em relação a eles. Mas no final das contas o cara fala, tá bom, muito bonito, mas vamos destruir tudo. Uhum. Essa é a ideia. Mas eu aceito todas as sugestões. Tá. Eu não sei se seria o caso de ter um debate aí, né, ou pelo menos uma alguém que olhe para isso e tenha esse argumento de que vale a pena ou não preservar, e em nome do quê, né, em nome de... E aí ele pode, inclusive, trazer esse argumento, o Bolsonaro, né, de se eles mesmos estão se autodestruindo, por que a gente vai preservar se a gente está precisando de pasto, né? Eles mesmos não... mas, assim, eu não sei se teriam essa consciência de que isso está acontecendo. Né? Pode ser que... Uma coisa que pode ser interessante também, que o roteiro dá margem para isso, é o pesquisador, né? Olhar para
para como a gente está gerindo os próprios recursos e apresentar isso. Como é que eu vou falar? A própria apresentação como se não fosse um esgotamento de recursos, como se fosse uma forma muito curiosa de lidar com os próprios recursos, mas como se aquilo, nossa, né, eles fazem assim, que interessante, né? É um pouco assim, dessa ironia, né, de estar se surpreendendo, nunca imaginei que desse para usar um recurso não renovável, e, né, como será que eles fazem, né? Bom, não sei, aí teria que pensar no texto. Né, mas com essa ideia de já não colocar de uma forma crítica, né, como você está sugerindo aqui. Sim. Deixar um pouco mais sutil, talvez só uma apresentação, sem usar a linguagem já para fazer uma crítica logo de cara, e mais para o final entregar essa crítica. Sabe quando você fala o óbvio, mas não com espanto, que é como o Ilha das Flores faz, né? Você conhece Ilha das Flores, né? Sim, claro, nossa, me inspiro nele todo sim, projeto. Ninguém é obrigado a conhecer, né? Então, quem não viu, veja, gente, porque esse curta é... Né? E quando você fala assim, né, o fato de colocar mulheres e crianças ficam depois dos porcos, porque eles são mulheres e crianças, têm polegar opositor e não têm dinheiro. Né? Quando você fala um absurdo que é, né, e de uma forma super, né, sim, é isso, né? Isso gera um efeito muito louco. Então, não sei se é isso que você quer produzir aí nessa apresentação. Sim, né? Sim, essa é a intenção. Trazer com uma absoluta neutralidade e objetividade um absurdo completo, que não faz o menor sentido, né? Exato. E aí você pode, aí é uma diversão mesmo de escrita, né, de texto, porque não, o Ilha das Flores é perfeito numa série de questões, mas o texto é genial. Né? A premissa e o texto também é muito bom. E aí a locução também, né, do Paulo José. Mas eu acho que esse filme dá margem para isso, né, nessa apresentação. E aí eu não sei se, de repente, chegar esse argumento, né, essa figura aqui dos vermes e tal, eu não sei se isso, de alguma maneira, empobrece, ou se eles não tomam uma decisão baseada no que eles estão aprendendo da espécie humana, sabe? Se eles fazem isso, vamos fazer também? Eu não sei, alguma coisa assim, que é como se eles tivessem aprendido com a destruição, mais destruição, e aí é o que eles vão implementar, sabe? Não sei, eu estou aqui pensando agora também. Mas o que me incomodou um pouquinho foi uma transposição muito direta do argumento, sendo que você estava usando uma linguagem mais irônica, acho que foi isso. É como se tivessem duas linguagens, quase como se um fosse uma sátira e o outro uma construção mais irônica. Entendi. E uma coisa, é como se fossem duas coisas diferentes. São duas formas de fazer uma crítica, mas são tons diferentes, vamos dizer assim. Talvez se eu cortasse a cena do final e terminasse com o final aberto, com eles indo fazer a votação e não tem uma figura como um Bolsonaro, é só um líder normal, assim, neutro, que fala, vamos fazer a votação, e tem um blá, 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 e o final fica aberto. Uma opção. Bom, eu não sei se eu já estou descaracterizando demais o que você quis construir, porque de repente você quer... Não, porque... expurgar isso. Porque essa ideia do final eu tive ela hoje. Eu estava pensando nesse roteiro faz tempo, mas essa ideia do final eu pensei hoje e eu mesmo não estava gostando muito. Eu achei um pouco exagerado. E você confirmou. Eu acho que a melhor premissa que tem aí é justamente um alienígena apresentar o planeta no PowerPoint, né? Mostrando tudo o que está acontecendo com uma objetividade, tipo, como se isso fosse uma coisa extremamente racional. E ok, entendeu? É assim. Que é como as pessoas... Fala, desculpa. Não, estou lembrando de uma discussão que rolou aquele maravilhoso universo do grupo de WhatsApp da família, né, que eu resisto bravamente, ainda não saio por pesquisa antropológica, mas estavam lamentando, minha família de agricultores, estavam lamentando a falta de chuva. Né? Aí eu postei assim, para de botar fogo na floresta, né?
Simples assim, né? Não adianta ficar rezando para chover e tacando fogo na floresta. Também não consegui, não a minha alfinetada. Aí a resposta é, não, todo mês, todo ano o cerrado queima, isso sempre aconteceu e sempre acontecerá. Aí não cabe a mim responder mais, né? Depois disso eu falo, esse é meu pesadelo. Foi a minha resposta. Mas assim, como uma pessoa que está rezando, pedindo para a família para rezar para poder vir chuva, aí você dá um argumento que qualquer gugada já mostra a relação entre as florestas e a precipitação de água, e a pessoa me responde isso, né? Como se fosse uma coisa absolutamente racional. E é esse tipo de coisa, sabe? Que essa não relação entre as coisas, ou esse exemplo do Ilha das Flores, né? Essa lógica nefasta que normalmente é mais amaciado, mas quando você expõe o que é a real, assim, friamente, você fala, cara, isso é muito assustador, isso é muito errado, né? Isso é muito estranho, isso é muito não deveria estar acontecendo, né? Porque e aí são esses sofismas, né? Não, porque como é que a gente vai alimentar o planeta, né? Como é que a gente vai alimentar todas as bocas do planeta se não for assim? Quem disse? Né? Então, esses argumentos que são lançados ao vento para justificar um absurdo, e embasado em absolutamente nada, a não ser querer perpetuar aquela cultura, né? Não é que tem um estudo, não é que, até porque tem estudos que provam exatamente o contrário. Então, se você quer pegar esse foco dos recursos, que me parece que é a principal crítica, né? Todos os recursos aí, no caso, que são as florestas, que são a energia fóssil, né? Talvez esse possa ser seu discurso. Também tem a questão social, né? Porque que eu fiquei imaginando, assim, a metáfora também está aí, de um povo que é superior tecnologicamente, culturalmente, vai lá e destrói o outro porque quer, porque é mais poderoso e pronto. Tem também isso. E uma coisa, eu pensei nesse político no final, nessa interferência com o cara que fala, não, vai, taca os vermes aí, para inserir conflito. Foi uma ideia só para isso, só para inserir conflito. Como você acha que eu posso dar conflito sem isso? Sem essa questão tão óbvia? Eu acho que a questão de vamos ou não invadir, né? Vamos ou não... porque a discussão é essa, né? A gente preserva ou a gente vai lá e suga todos os recursos? Sim. Né? É extrativismo ou eu vou fazer aqui uma coisa mais sustentável? Né? Então, talvez eles estejam nessa discussão da gestão de recursos, porque né, isso pode ser um problema no planeta deles também. Então, ou eles querem ver como é que os terráqueos fazem, para ver se eles vão... Aí teria que pensar, assim, né? Porque talvez mude a premissa do filme, talvez desmonte a ideia original aí, que era essa coisa de... A premissa original não foi enviar os vermes, né? Isso você inseriu para ter um conflito. A questão aí é... Foi. Porque o conflito pode não ser, como no caso do Ilha das Flores, você não precisa ter um conflito ali entre os personagens. O conflito é a dialética, é a própria apresentação. E aí, quando você falou que não quer que apareçam, né, os alienígenas, fica muito claro que o stop motion é a animação, e não a cena que acontece entre eles. A cena principal não é ali é quase como uma premissa para você criar esse PowerPoint. A animação é o próprio PowerPoint. Né? Eu não sei se você já viu, vale a pena ver se você não viu ainda. Tem uma animação, chama A História das Coisas. Eu não conheço. Dá uma pesquisada, que é genial, assim. Não sei se alguém já viu, se conhece. É até antigo isso. Mas é uma pessoa... Sabe essa estética que vai desenhando? A pessoa vai explicando, vai fazendo um desenho, assim, PB? Ah, sim. E aí fala de toda essa questão da gestão dos recursos, do absurdo que é, dá conta assim, de todo o capitalismo em acho que pouquíssimo tempo, não sei quanto tempo tem o vídeo, e o texto também é genial. Vale a pena você ver, porque aí eu acho que... Porque a questão aí não é o conflito entre os alienígenas, é como o absurdo que a gente está fazendo aqui vai ser colocado de forma PowerPointinesca. Sim.
E aí Talvez você eu- pode... Professora, Oi? é História das Coisas, não é? Isso. É, Não sei, tá. não lembro de quem é. Uhum. É de uma fundação. É. Acabei talvez, de ver aqui. talvez já possa ficar definido pelo político desde o início que vai ser feita uma reserva e ele só está apresentando o planeta. Posso te sugerir uma coisa que Fala. acho que vai quebrar completamente o roteiro, mas eu estava pensando enquanto a professora falava. Tipo, o político está conseguindo vender a ideia de fazer da Terra um planeta. Só que aí, para ele fechar com chave de ouro, eles abduzem um cidadão qualquer em nome da representatividade e trazem o tiozão do churrasco para defender a Terra. E aí, solta os vermes. Entendi. É uma ideia A- absurda. Completamente a- absurda, mas Ah, assim, não tem nenhum interessante. político contra. Todos querem Uhum. preservar a Terra, mas quando eles veem uma amostra da Terra, tipo, vale a pena? Sim, Porque eles pegaram o tiozão do churrasco e para eles uma amostra é uma amostra, não importa. Que é uma argumentação que a família usa, né? Como bem falou o professor, você usa argumentação, mas isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Então, né? É só isso, desmonta o roteiro. Claro, você teria que repensar a história. Repensar a história, né? interessante. Seria uma outra premissa, né? Então, assim, os alienígenas estão para invadir e aí eles têm essa ética espacial, vamos dizer, eles pegam um ser do planeta e pedem para esse ser provar para eles que esse planeta precisa continuar existindo. Sim, E aí eles pegam logo um tiozão do churrasco do Brasil, do grupo da para família. defender a existência. Muda Olha, completamente. Aí, eu sim. acho que essa seria uma excelente ideia, mas não pelo escárnio da figura, mas como exercício dialético. Eu acho que seria uma excelente ideia se essa figura conseguisse convencer não existir a invasão, porque ele apresentasse um argumento de defesa dentro de uma lógica torta. É quase um processo de humanização. Uhum. Seria um excelente... Lembra que a gente fez uma vez um nossa, exercício de excelente. roteiro? Que era pegar uma figura que a gente discorda completamente e criar um monólogo, criar uma fala que humanizasse? Uhum. Né? Sim. Se estivesse nas mãos dessa figura, ser o advogado de defesa do planeta, para que não houvesse uma invasão alienígena de extermínio. Né? E justo Sim. essa pessoa estaria ali com essa missão. O que poderia acontecer? Mas realmente, esse é um outro filme. Esse é um outro filme. Né? Outra premissa, é outra coisa. Mas também Sim, mas eu acho que o conceito é bem parecido. Parece também com coisas que acontecem no Guia do Mochileiro das Galáxias, que o Grande citou. Eles abduzem a galera. Exatamente. Exato. Tem Quando os julgamentos Vulcans dentro da falam nave. com o... Isso, que eles falam com o Dente, na Arthur Dente Sim. lá. Tipo, a premissa é exatamente a mesma, né? Pra pegar essa... Porque os Vulcans já chegam para destruir a Terra. O Arthur Dente nem sabe o que está acontecendo. Sim. Porque a mera reprodução do que a gente está vendo, você fala, nossa, legal. Sabe aquela coisa assim, já vi. É verdade. Você vai dizer é isso aí. Uhum. É meio que pregar para convertidos, assim. Eu acho que o ideal é apresentar um ponto de vista novo sobre aquilo que a gente já cansou de ver, que é o que Ilha das Flores faz. Sim. Por mais que seja um absurdo a gente normatizar ou até não ter mais sensibilidade para pessoas que passam fome, né? É um absurdo completo a gente viver num planeta que uma pessoa, qualquer humano, vive numa situação de miséria e a gente simplesmente não faz nada. Né? Não vou aqui fazer um discurso, eu também não faço nada em relação a isso. Mas porque já ficou naquele lugar de anestesia, né? Porque lidar com isso todos os dias também é insuportável. Então, o grande mérito do Ilha das Flores, não sei se vocês sabem, mas esse roteiro foi apresentado porque esse filme foi uma encomenda da prefeitura para falar do sistema de tratamento de lixo. Era para ser um documentário sobre o tratamento de lixo. E aí eles foram, conheceram aquele lugar e aí apresentaram esse roteiro. Né? Então é muito bom que tenha partido assim de uma demanda assim institucional praticamente, né?
Mas o que se apresenta como novo e que gera o impacto é justamente isso. A gente vê aquilo que a gente está cansado de ver, mas assim, né? É muito mais o como a coisa foi mostrada. Então, acho que essa perspectiva do inusitado, da gente novamente ver o absurdo, mas a partir de uma outra perspectiva, tem que existir. Se for só uma transposição do que a gente já está vendo, é menos interessante. Uhum. Sim, Né? A verdade. não ser que isso fosse uma coisa ainda oculta. Né? A não ser que assim, fosse uma coisa mais de bufonaria. Não sei se vocês viram Borat, tem agora o novo Sim, eu na ia Amazon, falar disso. né? Que sem comentários. Não sei se vocês gostam dessa história. Gente, aquela atriz é maravilhosa. Que a mulher é aquela. Realmente. Transforma. Meu Deus, que coragem, né? Que cara de pau. Mas Demais. é isso, né? Aí já é uma outra coisa, que não tem nada a ver com a Ilha das Flores, nem, né? Aí ali já é uma bufonaria mesmo, de você ir causar e ter essa coragem de intervir, né? E, enfim. Então são formas, são escolas diferentes, né? De crítica, porque a ideia é essa, né? Fazer uma crítica ao sistema atual. Mas como é que eu gero impacto? Né? Como é que eu apresento a coisa de uma forma nova, que a gente ainda não viu? Né? Sim. Justamente para poder gerar esse impacto. Então, você tem aí essas possibilidades todas. Né? Agora, você pensa o que te chama mais, ou se você quiser escrever as duas também, como exercício, que vai valer a pena, né? Escrever essas duas versões, ou até uma terceira que te venha, mas que aí depois você escolhe. Certo? Certo, obrigado. Agora tem muito que pensar aqui. Sim. Se quiser depois pôr na roda lá no grupo, depois eu te mando um áudio, tá? Porque como hoje é o último dia, não vai dar para ver como vai ficar. Beleza. Vamos dar uma lida no roteiro do Mário agora, na versão nova? Ok. Mário, quer ler? Você pode ler, Mário, com a sua voz? Ou você prefere que a gente leia? Não, só um instantinho. Estou aqui, está buscando aqui na hora de tirar a câmera, a voz. Deixa eu pegá-lo aqui. Bom, na aula anterior, professor, só depois de uns 2, 3 dias que me caiu a ficha, quando você perguntou, nossa, mas esse exercício você fez para Carla? Você lembra quando você perguntou? Isso. E aí, depois, é que eu vi que eu inverti, eu errei o nome seu aqui, eu tinha colocado a Carla. Mas realmente ele é feito para... ele foi feito devido ao exercício seu aqui. Sem problema. Então, bom, o nome que eu coloquei foi uma pessoa em estado de solitude, né? E aí, na sinopse, está que nesse filme veremos que uma pessoa, mesmo sozinha, mas devido ter optado viver em estado de solitude, mesmo passando por momentos em reclusão, não deixa com isso de fazer com que seus afazeres gerem um equilíbrio, que não a deixe passar por momento de solidão, conseguindo, assim, criar sentimentos positivos, mesmo estando sozinha, por uma escolha pessoal, conseguindo com isso, inclusive, proporcionar crescimento espiritual, acolhimento e e até mesmo alegria. Aí vem a cena 1, quarto de dormir, interno dia. Duas mãos masculinas abrindo a janela do quarto. Aí vem a voz em off, né? Nossa, eu já estou vendo o meu aqui.
Cláudia, eu só peço que desconsidere essa voz em off da primeira cena, porque, pelo visto, infelizmente, eu mandei invertido para você, que essa questão da cidade de Giz, ela não está nessa última versão minha. Então, tá Tudo aqui. bem. Houve um tempo em que minha janela se abria sobre uma cidade que parecia, eu tinha colocado ser feita de giz, é que eu fui procurando, tá? É legal Encontrando isso. palavras É bacana isso. para formar rima, alguma coisa assim, e depois eu não acertei. Uhum. Perto da janela havia um jardim, né? E aí eu até acabei de apagar aqui, que estava escrito. E aí era uma época de estiagem, de terra esfarelada, mas todas as manhãs aquela cena se repetia. Avisto crianças que vão para a escola, pássaros escondidos entre as árvores, mas que seu canto em destaque toda manhã. Uhum. Cena 2, banheiro, interno dia. Lavando o rosto na pia, esfregando bem as mãos. E a voz em off dizendo: como a água do mar que lava a areia, como a água que leva tudo nas quedas de uma cachoeira, no início de uma manhã, ao abrir o banheiro da torneira, consigo começar lavando o pensamento do que o mal me norteia, para que minha carne não se faz como prisioneira. Aí, na cena 3, cozinha interna. Coloca o leite para esquentar no micro-ondas, acende a chama do fogão e coloca a água dentro do vasilhame para ferver e preparar o café. E aí, num pensamento positivo, alguma atividade a ser feita no dia, né? Sentado na mesa, tomando café, coloca o óculos e pega a caderneta de anotações, verificando o que deixou anotado para ser feito. E a voz em off diz: o controle com anotações do que ser feito em cada dia são como escapes saídos da memória em certos momentos, que vão para o papel para depois se tornarem realidades. Cena 5. Sala interna, dia. Sentado no sofá, com o celular na mão, procurando mensagens, enviadas pelos amigos. Voz em off. Mesmo optando de viver sozinho, tem hoje o recurso via um celular de estar a qualquer momento entrando em contato com os amigos, não deixando com isso de se levar pela solidão. Cena 6, espaço do computador interno dia. Mário sentado no computador digitando um texto. E voz em off dizendo: passado alguns anos, em uma vida que levo só, tenho o computador como grande companhia. Devido a ele, também nunca se sinto sozinho, em abandono por qualquer dia. Apesar das notícias que se deparo, cada vez mais levando ao desagrado, onde políticos só conduzidos pelo interesse, políticos sem coração, que só vêm destruindo a Constituição, levando desemprego, miséria e morte para a população. Cena 7, interna, lavanderia, dia. Mostrando o cesto de roupas sujas, ao que vai colocar primeiro na máquina de lavar, liga a máquina para encher de água e vai colocando as roupas dentro para lavar.
voz em off, dizendo: se não quiser uma cidade suja, não vai ser só com compromisso de lavar a roupa ou evitar de jogar lixo na rua. Se não quiser uma cidade suja, cuidado para no dia não depositar lixo na urna. Tá, vamos fazer assim, Mário? Eu vou lendo as rubricas, você lê a voz off, para a gente dar um pouco mais de dinamismo, pode ser? Tá. Cena 8, cozinha, interior dia. Liga o rádio para que o silêncio de estar sozinho seja superado ouvindo música. Voz em off. Ouvir música não deixa de ser uma das melhores terapias quando o silêncio incomoda. Ouvir música é como um prato de alimento indispensável no cardápio de cada dia. A música chega a ser muito importante em todos os seus aspectos e estilos, nos levando a lembrar, apesar das coisas ruins, mas a maior das vezes das boas ao ouvi-las. Ouvir música chega a ser uma terapia para a alma que não podemos ficar sem ela. Ouvir música faz com que sua energia nos traga estímulo para enfrentar a tirania no dia a dia. A mão masculina ligando o fogão, posicionando panelas e começa a preparar a comida. Mão masculina segurando a xícara de café se aproxima da garrafa térmica e começa a colocar café na xícara. Se desloca na direção da mesa para pegar a pasta onde ficam exames e consultas médicas para ver qual chega a ser a próxima agendada. Voz em off. Cuidar da saúde chega a ser um dos melhores ganhos. Ouvimos gente por aí dizerem que pretendem ajudar a cuidar da saúde de outras, mas como cuidarão da vida de outras se não souberem como cuidar nem da própria vida? Cena 9, sala, interior dia. Na sala, quadros com certificados na parede sendo mostrados. Voz em off. Ao olhar para meus certificados, colocados em quadros na parede, cada um deles que direciono o olhar, sinto abrir uma janela que me faz lembrar como foi minha participação em cada evento. A importância da inclusão social vivenciada em cada um me trouxe os desafios enfrentados para estar presente em cada um. O legado de conhecimento que me proporcionou e fez adquirir com presenças em encontros, conferências, seminários, congressos, as tantas novas amizades que cheguei a conquistar, inclusive em outros estados, enfim, toda experiência que colocou muito para a minha saúde mental. Experiência, todas estas que me fortaleceram quanto militante em prol de uma saúde mental humanizada, via luta antimanicomial e em defesa do SUS. Cena 10, cozinha, interior tarde. Abrindo o armário da cozinha, verifica que está precisando ser comprado, pega uma caneta e vai anotando a lista do que está faltando para ser comprado no supermercado. Cena 11, sala, interior tarde. Chega entrando na sala com sacolas nas mãos, com compras de supermercado, e se desloca para a cozinha para começar a guardar as compras. Cena 12, interior sala, tarde. Pega um livro espírita e começa a ler uma parte dele, pegando a seguir, fecharam os olhos no silêncio profundo e inicia um exercício de meditação e equilíbrio espiritual. Voz em off. Sentimentos positivos, fortalecidos pelo crescimento espiritual, autoconhecimento e até alegria, na maioria das vezes, chegam a estar presente na vida de uma pessoa com solitude. Cena 13,
banheiro interior tarde, pega um aparelho de fazer exercício de ginástica e começa a exercitar. Voz em off. O hábito de treinar e se exercitar em casa é um alimento muito importante para nosso corpo e alma. Fazer exercício físico é fortalecer o corpo, ajudando com isso prolongar a vida, além de enobrecer a alma. Cena 14, interior cozinha, tarde. Pega o aparelho de tear, ajeita em cima da mesa, colocando rolos de lã numa posição adequada. Senta na mesa, buscando dar continuidade a um cachecol que estava fazendo, buscando assim aprimorar conhecimento de algo novo. Procurando aprender algo novo, chega a ser uma coisa muito importante para o cotidiano do dia a dia em nossa vida. Cena 15, interior sala, noite. Pega o violão e procurando ocupar o tempo com algum exercício relaxante para a mente. Voz em off. A felicidade é até mesmo alegria, não deixam de estar presente numa pessoa a partir do momento que consiga pegar de vez em quando um instrumento musical que tenha em casa para exercitar. Cena 15, interior quarto, noite, as mãos fechando a janela do quarto. Muito bem, Bom, Mário. Bom, Eu tenho só uma sugestão aqui. eu dei mais ou menos aquela esquematizada dentro do que você me sugeriu, mas eu não sou um poeta, não se sai muito bem, mas algumas coisinhas saíram aí, né? Poetizo e tal, né? Eu acho que já deu para dar um outro aspecto, tudo, né? Agora vamos ver diante da sua colocação, o que me disse. Eu acho assim, é um relato muito íntimo, né? Então eu não tenho muito assim a única coisa que eu vou te sugerir é uma inversão, essa parte dos diplomas, né, dos quadros em que você fala da questão da... Deixa eu ver aqui que cena que é. Isso, a cena 9. Na sala, quadros com certificados na parede sendo mostrados. Eu acho que essa fala, ela tem mais cara de final, sabe? E aí tem um link também, assim, com os quadros na parede e o final tem essa coisa da janela, né? Acho que tem um link visual aí que pode ser interessante. Eu sei que você, talvez, assim, com certeza você fez uma sequência que para você faz sentido, né? Do ponto de vista da sua rotina, talvez. Mas esse dos quadros, ele não é um momento específico do dia, né? Então, deslocar essa cena de lugar, não, se para você não for um problema, eu sinto que ela finaliza melhor. Do que fechando a janela? Não, o final é fechar a janela. Mas eu acho que a última voz em off teria que ser essa, porque eu acho que ela finaliza melhor o filme. A última cena, então, antes de fechar a janela, seria ela? É isso que você está entendendo? Uma sugestão. Eu senti aqui que essa voz em off, ela dá uma sensação maior de conclusão. Tanto que depois que você leu essa parte, eu fiquei com dificuldade de... É como se o filme já tivesse sido finalizado, né? Então, de repente, é como se começasse uma outra coisa ali de novo. Pode ser uma impressão minha, não sei se alguém mais quer comentar, dar uma sugestão, mas eu fiquei com a sensação de que poderia terminar com aquilo. E eu também fiquei com uma sensação que alguns cortes poderiam ser feitos, talvez uma cena ou outra, mas isso acho que na montagem... Para não deixar tão longo, então, eu senti que podia ser um pouquinho mais conciso, mas isso também é uma impressão, porque depende de como grava, depende, né? Isso como você vai fazer na sua casa, não tem grandes consequências do ponto de vista da produção. Se você quiser filmar o que está no roteiro e na edição você tomar essa decisão também, é uma possibilidade. Tá? Não, sim, eu também cheguei a refletir, depois de feito, que eu poderia fazer alguns cortes no roteiro, sim, certo? Uhum. Isso já me está em vista, sim, com algum momento, por exemplo, não precisando, mostrando ou discriminando aqui
ou detalhando, no momento que eu estou abrindo a porta do armário para pegar, anotar as coisas, e em alguns momentos que eu vejo melhor para cortar. Agora, eu acho que dentro disso, né, dentro do aspecto aqui, bom, Eu acho que é isso, Mari. Você pensa em produzir fixando a câmera num tripé? Porque você que vai fazer, né? Provavelmente, sim. Você vê que as cenas aqui, como eu já produzi coisas, isso tudo que eu estou fazendo aqui dá para mim quase que fazer sozinho. Por isso que eu pensei de assim, porque no celular eu tenho um dispositivo na câmera dele que eu consigo regular em quanto tempo, após acionado, ele leva para ele disparar a foto ou começar a filmar. Sim. Então, eu tenho até um dispositivo de até 10 segundos. Então, isso me proporciona a oportunidade de eu me posicionar em 10 segundos após eu clicando ele e ele estando no tripé, diante daquele ângulo que eu desejo, sabe? E você tem time-lapse no seu celular? Time-lapse, desculpa. É aquele que você deixa no tripé e ele vai tirando fotos de vez em quando. E aí, na hora que você vai reproduzir, fica meio rapidinho, assim. Que é o efeito do stop motion, justamente, né? Ele usa outro termo que não é time-lapse, é enquadros, alguma coisa assim. Ele usa fotos sequenciais, nas câmeras da Sony. Ele chama de fotos sequenciais. Foto sequência. Foto sequência. Que aí você pode regular a frequência, o intervalo de tempo, 1 segundo, 2, 3, entre as fotos. Né? Sim. Porque pode ser interessante também. Vários momentos aí, né? Quando você está tocando, você pode ter um movimento de levanta, né? Está no sofá, levanta, vai e deixa a câmera parada. Mas aí a câmera cria já esses buracos de ação e quando monta isso pode ficar mais interessante, né? Não fica a câmera parada e aquela ação. Então pode alternar momentos mais rápidos assim, mesmo com a câmera parada, né? Enfim, não são só sugestões, mas aí o filme é seu, você que vai definir a estética, né? Também não quero interferir demais na decupagem. Alguém quer falar alguma coisa, dar alguma sugestão? Eu concordo com a inversão, professor. Eu tive a mesma sensação de término ali. Não que eu me perdi depois, mas assim, tipo, acabou e tá continuando, sabe? Foi uma sensação assim de... Puxa, mas isso tava tão bom pro final? Tipo, aquele ponto alto da música e depois a música continua de outro jeito. Será que é outra música? Foi a mesma... Assim, em questão ao texto, Mário, gostei bastante, achei legal. E nem acho que ele tá tão longo, pra ser honesto com você. Né, mas eu vou na da professora e colocaria aquela parte em particular no final. Essa coisa de diploma tem esse sentido, essa sensação de conclusão. Né? E tem um diálogo visual, né? Se você vai enquadrando os diplomas, depois você enquadra a janela, né? E fecha, assim. Porque a impressão que eu tenho, você fala isso, né? Como se cada diploma, cada experiência te abriu para o mundo, né? Então tem esse abrir. Você vai desvelando cada uma dessas experiências. E até hoje, à medida que eu olho para cada um deles, me abre na mente aquele momento que eu vivenciei, né? Eu consigo, independente de todos os momentos de crise, de tudo que eu já tenha passado, aquilo ficou implantado na minha mente, tudo, porque foram registros, experiências muito assim, coisas marcantes, né? Que resultaram. Eu até pensei no momento ali que, por exemplo, eu estou abrindo, dando uma olhada na pasta com os meus exames para ver qual que é o novo, de eu fazer uma câmera ali, de eu fazer ali um registro pegando, por exemplo, a imagem, por exemplo, da alta do dia que eu recebi alta no hospital psiquiátrico.
para estar com um registro, e um papel todo esmarelado, velho, para chuchu, mostrando por ali que realmente eu já tive presente num lugar daqueles, tudo, já passei por um Então, mas momento olha, desse. pode ser interessante você só mostrar, sem colocar isso na voz off, nesse momento, e aí no final, se você passa aquela cena para o final, que você fala do SUS, da luta antimanicomial, quer dizer, ali é quando se revela o final, assim, essa história por inteiro, né? Ah, Então sim. você Não, mas vai... era só mostrar mesmo, certo? No plano, no plano detalhe, a coisa, sabe? Perfeito. Acho que é isso então, Mário. Não, eu acho que não sei se está tão mal, assim, ruim, mas eu fiz aqui, eu mudei bastante o estilo, como você tinha visto, né? Eu acrescentei, como você me pediu, para me dar um teor, um dom poetizo. Eu não sei se a contemplou diante de seu olhar, Sim. né? Como Eu professor, acho esse muito... lado poético de muitas coisas e tal, né? Sim. Mas algumas palavras que eu procurei, assim, tá fazendo rima, Eu expressão. gosto de quando você fala do jardim morto, mesmo que você tenha tirado, né? Parece morto. Eu gosto desses detalhes, né? Não, sabe o que me preocupou nisso daí? Foi que eu tinha no momento usado morto, porque assim, foi a palavra que me veio na cabeça. Para depois ver morto, rima com que outra palavra que eu posso usar. Mas, afinal de contas, eu, ao abrir a minha janela, eu não deparo com um jardim morto. Pelo contrário, é um jardim vivo. Como que eu posso, então, alterar nisso aqui? Né? O jardim que eu vejo, que é que nem uma praça, praticamente assim, que eu moro em cima do estabelecimento comercial, então a visão assim é para baixo. Eu lá vejo que nem uma praça, e ela ali, ela até que ela é bem, hoje ela até é bem cuidada pela gestão, não é com mato alto, tudo. E se eu vou mostrar, se ela vai aparecer em cena, ela vai aparecer hoje, por exemplo, está toda bem cuidada, não está com aspecto morto. Como que você me sugere, então, que eu possa, então, alterar, em vez de deixar a questão do morto, para uma coisa viva, bem cuidada? Mas a imagem já está mostrando o vivo, né? Bom, enfim, aí eu não vou entrar nesses detalhes, Mário, porque aí é muito subjetivo, né? É muito pessoal. Então, qualquer coisa que eu falar aqui, eu vou estar interferindo muito na Então, sua de qualquer percepção. forma, certo. De qualquer forma, então, eu só pensei para esse aspecto de morto, ele não ficar no morto, ele sendo vivo, porque por causa que eu acho que vai criar um conflito diante do que eu vou mostrar. Do Não, que então, vai aparecer, não vai ser um jardim morto, vai ser um jardim tá certo. Eu acho que você tem que colocar o que você sente mesmo, tá? A sua preocupação é que rima, né, Mário? Querida. Que possa rimar. Dá uma olhada aí, palavras, como chama? Antônimas, sinônimas. E aí procura as palavras, vai ter um monte de características de palavras que rimam com outras. Apesar de que eu possa até pensar, colocar também que um jardim que um dia já esteve morto, mas que um dia já esteve morto, agora eu só vou ver qual palavra que me encaixa bem, mas que hoje se encontra até bem cuidado. Sim. Né? Você nem precisa falar que hoje, se você fala que um dia esteve morto, já diz, você já está mostrando um jardim florido, né? Então você não precisa dizer como ele está. Evita dizer o que a imagem está mostrando. Esse jogo entre o que você diz ser uma coisa e o que a imagem diz ser outra é interessante. Às vezes, tudo bem, assim, do jeito que você pôs no texto, tá ok. Eu acho muito... Eu te sugeri essa voz off porque eu acho muito potente a forma como você estrutura a fala. Você tem uma poética muito própria, um jeito muito próprio de expor, de se comunicar. Esse ritmo que eu andei falando, a voz em off, tá bom? Eu devo falar mais devagar? Não, tá bom. Assim? Você fala do seu jeito, Mário. Acho que o jeito que você lê, né, tem uma cadência aí de um tempo desacelerado que eu acho bom, eu acho interessante. Né? Assim, é a fala de quem tem o tempo na mão, né? Você dá o
todo o tempo do mundo para você falar. Isso é a fala de quem tem o tempo na mão. E isso não é comum. Então, Você vê, né, Cláudia, que para mim, aqui em casa, o maior desafio sempre de tudo é perante o horário que eu for gravar. Tudo. Vocês aí devem estar ouvindo tudo esse sonoro de fundo, imagina o que é. Eu não sei se o... não eu aparece, acho que não. não aparece, então é por causa da qualidade, então, do meu HD, do meu HD, da minha câmera, que eu acho que ela filtra, então, e não deixa, mas Agora, você não sonoro tão precisa usar o som direto, porque se você vai usar uma locução, aí, claro, na hora que você for gravar a voz, aí você procura um momento, pode ser né, mais à noite, assim, que está mais tranquilo. tem que ser de madrugada já. Mas você não precisa se preocupar em usar o som direto, entendeu? Você pode sonorizar isso depois. E Sim, também, mas vai ser... e mesmo que depois, entre um barulho, não tem problema, né? Porque não vai estar brigando aí com uma gravação de som direto, vai ser um som ambiente. Então, você não precisa ficar restrito. Para nós mesmos, você sabe como que é desafiador hoje trabalhar com uma coisa de voz de off de fundo, com som 100% limpo. Não, aí... que tem que ter uns equipamentos... Sabe qual é uma dica boa? Sabe o que você pode fazer? Pega o colchão da cama, faz o colchão como barreira e grava pertinho do colchão. Aí você cria uma acústicazinha ali e cria uma barreira. Minha cunhada, ela trabalha, ela manja bem dessas coisas, ela já até tinha me falado, tanto é que eu tenho até mais de um colchão daquele caixa de ovo, que ele é mais fininho. Então... Certo? Mário, agora deixa eu só passar aqui para a Amanda, que a gente precisa finalizar daqui a pouquinho, eu preciso ver a questão do roteiro dela também. Tá? Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Cláudia, me diga uma coisa. Eu fiquei com uma dúvida, pode ser bobagem e tudo. Quando ele é colocado cena 1, cena 2, eu já reparei em alguns roteiros que a palavra cena, ela não chega a estar, só está um número. Tem algum problema disso? Ou precisa a palavra escrever primeira cena? E outra coisa que eu já reparei, eu já vi gente colocando, por exemplo, cena e o número dela depois. Eu já me deparei em alguns lugares, o número da cena primeiro e a palavra cena depois. Eu queria que você desse um toque. O que é melhor? O que seria melhor para a gente nesse momento de aprendizado? Eu vou dar uma olhada. Assim, eu não sou a melhor pessoa do mundo para falar de formatação, porque faz muito tempo que eu não trabalho profissionalmente com roteiro. E eu sei que tem programas que já fazem isso automaticamente, né? Eu também tenho ele. Eu estou um pouco por fora, eu vou atrás de perceber qual é o padrão mesmo, né? Que vem já desses formatos pré-formatados, esses programas que já formatam. Aí depois eu mando isso, tá? Eu não estou cobrando isso aqui, gente, porque eu tô de olho na dramaturgia, né? Estou de olho mais na história, nas questões de narrativa, do que na formatação, porque isso varia muito, enfim. Não que isso não seja importante, tá? Não estou aqui falando isso, não. Isso também é importante, mas eu estou com foco em outra coisa, por isso que eu não fico atentando para isso. Mas eu vou dar uma olhadinha no formato padrão e mando lá no grupo, tá bom? E Amanda, você está aí? Eu tô. Como é que está o seu? Você mandou para a gente nunca conseguiu ver, né? Eu não consegui editar também, professor. Eu vim porque você já tinha falado que você ia fazer os comentários e aí você não fez. Aí eu falei, vou vir, vai que ela ainda lembra o que ela ia falar. E eu não consegui ainda, eu queria já começar a tentar gravar, fazer uns experimentos com os materiais que eu separei aqui, mas eu tô com problema de luz, eu tava com problema para a questão de edição do vídeo, agora eu consegui arrumar a questão da edição do vídeo, mas ainda tô com problema para luz, para gravar. Aí, é isso. Eu ia fazer algum roteiro? Oi? Quer ler o roteiro agora? A gente pode passar um pouquinho do horário, como é hoje o último dia. Peraí. Ou você prefere contar a sua ideia? Não sei o que você preserva ainda daquele roteiro original. Você quer falar da sua ideia? A gente faz comentários. O que eu fiz, assim, eu quero fazer uns experimentos de montagem com materiais, assim, sabe? Tipo, em stop motion e, tipo, ir fazendo aquelas coisas separando, juntando.
E, tipo, é difícil de descrever isso no roteiro, né? Tipo, porque é uma coisa que às vezes eu vou acabar fazendo na hora, né? Mas qual é a premissa? Qual que é assim, tem uma narrativa de fundo, né? Alguma coisa... Você está partindo do quê? Assim, por algumas formas e tal. Aí eu comecei a dar um pouco um contexto mais simbólico. E aí eu quero fazer isso, sim. Esse contexto mais simbólico, fazer com alguma coisa com massinha, assim. Mas você está partindo de que tipo de... Qual simbologia, qual temática, qual imagem? Dá um chão, assim, só para a gente poder te ajudar aí. Eu pensei numa coisa bem subjetiva, assim, mesmo, assim, meio que questão de sexualidade, identidade, e discutir um pouco, assim, gênero, mas ao mesmo tempo sem ficar falando muito nisso, e falar um pouco, tipo, eu queria colocar essas cenas que a minha amiga gravou, que são bem melancólicas e tal, que já estão gravadas, e aquele roteiro eu também tinha feito já, na verdade, que eu colei embaixo, assim, que aí eu quero fazer talvez um trabalho, assim, com filtro de edição também. Tá, essas imagens que você tem gravadas, como são? O que elas mostram? Uma coisa meio Helena, assim, se eu conseguisse botar uma edição da hora mesmo, ia ficar legal. Então, mas o que você gravou? São imagens de uma amiga minha, assim, que teve um pessoal que viu, a gente usou até aqui pra Kino e tal. Ela tá chorando, assim, mas fazendo isso, essas coisas. E, tipo, aí eu quero meio que fazer uns trabalhos de filtro, eu acho, assim, nessas imagens. Essa que é a ideia. Mas é ela chorando, são esses momentos melancólicos, é um momento de solidão? O que as imagens... Eu nem lembro de todas as imagens agora, porque tem mais de uma. Essa que eu lembro que ela tá chorando, assim, com a maquiagem borrada. E se eu precisar gravar mais, ela consegue também fazer pra mim. E aí esse tema da sexualidade entraria também? Sim. Como que você pretende explorar? Um sofrimento, né? Uma questão, assim, meio uma depressão, falar da depressão também. Acho que é uma coisa que casa também com as questões da pandemia, assim, sabe? De como a mulher está sendo explorada nesse momento também. Eu acho que a gente sabe disso, mas eu quero ficar numa coisa mais subjetiva mesmo. Eu quero fazer uma coisa mais, tipo... Eu gosto muito de vinheta, essas coisas, sabe? E é isso que eu pensei mesmo. E você acha que a gente pode ajudar de alguma maneira aqui? Você quer expor alguma dúvida, alguma questão que você quer colocar para ter opiniões? Ou você acha que não, que você já está... É só assim, como a gente está usando esse ambiente, né, o curso, para trabalhar cada roteiro, é isso, se você quiser uma contribuição, porque a impressão que eu tenho quando você coloca que isso já está na sua cabeça e é isso, né? Mas eu não sei se você quer abrir para alguma contribuição, se você tem alguma dúvida, quer alguma sugestão para alguma coisa. Não sei também, alguém tem alguma sugestão? A gente precisa ver primeiro, né? É que está muito vago ainda para a gente, né? Assim, eu sinto que está bem na sua cabeça, mas não... Eu gostaria de conseguir descrever melhor, assim, sabe? Tem umas coisas que eu quero mexer com umas estruturas de plástico e tal, umas coisas de... Mas é difícil escolher a ordem, porque eu vou querer fazer isso assim, eu vou montar as imagens e eu vou vendo, assim, como se encaixa, sabe? É porque você falou... É claro que os assuntos são interdependentes e se relacionam, né? Então, não é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas são pegadas um pouco diferentes. Você falar da melancolia, uma coisa, sexualidade, pode estar junto. Mas são universos, né? Dentro do feminino, é como se fossem universos vários, né? Então, não sei se você quer juntar essas duas coisas, inclusive, num contexto de autocuidado, né? Uma sexualidade ligada a essa questão da autodescoberta, até como uma cura aí dessa melancolia, não sei, né? Se é isso que você está pensando. As meninas estão sendo muito expostas nessa pandemia, sabe? Tipo, nessa história de ficar mandando nude, tipo... Eu sou super contra essas coisas. E é uma cultura que está acontecendo muito. Aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Fazer uma questão crítica, assim, da imagem, tipo, pensar em formas. Pensei até de fazer, às vezes, tipo, como corpo humano mesmo.
Mas eu não sei, isso ia dar muito trabalho. Aí eu pensei de fazer elementos simbólicos assim, tipo de ancestralidade, buscar algumas imagens na internet e tentar reproduzir com massinha e meio que fazer essa imagem se montando e se destruindo, assim, sabe? Como se fossem ideais que a gente está destruindo. Mas é bem simbólico. Amanda, quando você fala da ideia de construir, fazer questão de corpo humano, tudo você está se referindo em específico de uma mulher? Tudo que você for fazer vai ser em De mulher e de homem também, eu tô pensando em fazer os dois, mulher? sabe? Não só um, porque eu acho que masculinidade é importante a gente discutir também. Tá, mas a questão que você está trazendo é, assim, só para ver se eu entendi, tá? É uma melancolia, ou uma tristeza, uma dor que vem... Ansiedade gerada por essas questões. É uma ansiedade gerada por essas questões. Uma ansiedade gerada por... Tá. Que tem a ver com essa questão da comparação também, né, da realidade do que você mostra, né, que está gerando essa doença. Eu tenho que fazer uma cena no celular agora, falando aqui com vocês. Eu tenho um celular que dá para filmar, que eu acho que ia ficar bem legal, tipo, porque ele tem um ruído e tal. Ele só tá com problema, mas ficaria uma cena que deve encaixar também, eu acho. Essa cena eu não tinha pensado ainda. Mas eu gosto muito de filmar, assim. Mas a questão da exposição por nudes, por exemplo, o que te incomoda é essa cultura que gera necessariamente uma superexposição, que depois isso pode... Homens têm grupos de WhatsApp que eles compartilham, tipo, todas as meninas que eles pegam, basicamente, eles compartilham. E, tipo, isso existe muito com meninos novos, assim, de 20, 19, 18, sabe? É uma coisa que, tipo, os pais nem sabem, às vezes, sabe? E até aí que vem essas questões que, às vezes, eles compartilham tanta pornografia que eles acabam ficando, tipo, querendo induzir as meninas a fazerem coisas desse tipo, sabe? Eu fico pensando isso, porque, querendo ou não, as pessoas estão presas nessas janelas agora, né? Tipo, sempre estiveram e tudo mais. E não sei. Até, sei lá. Eu acho um tema bem interessante, Amanda, mas eu acho que você precisa, talvez, você falou da massinha, né? Dar um pouco mais de contorno. Claro, não é uma historinha, né, de uma personagem que passou, não precisa. Mas algum contorno. Me veio de novo aquele clipe lá do Like a Rolling Stone que o Bruno trouxe como referência, né? Que é isso, você vê que é uma coisa bem sensorial, subjetiva, mas que é uma pessoa que, né, você vai entendendo o que aconteceu ali pelos flashbacks, então você pode ter essa cena que até você já tem, né, desse choro, dessa melancolia, e aí de repente jogar imagens desses nudes, né? É um princípio de uma construção disso, a própria pessoa construindo, editando o próprio corpo, que não deixa... Você fica fatiando o corpo, né? Escolhendo um ângulo, botando filtro. Então, assim, tem é uma constante negação do corpo, né? Se você for ver. Você tem que ficar exatamente. É isso que eu quero debater. É tipo isso. Negação do corpo. E aí você pode trabalhar com esse contraste, né? Entre a imagem editada, a imagem que circula também, né? Alguns comentários, assim, vai simulando até o que seria aquela imagem que aquela menina fez, já circulando num grupo e algum comentário tosco, não, né? Isso em flashes, né? Porque aí você meio que mostrar o circuito daquele corpo, primeiro fatiado, editado, filtrado e depois compartilhado e depois volta para a pessoa que é a dona daquele corpo e como isso volta, né? Como isso chega. Eu também gostaria de falar alguma coisa depois. Pode falar, tá? Milene. Pode falar. Não, eu achei muito forte essa imagem que a Amanda passou por último, que ela falou da janela, né? Que a gente vive nessa janela, que é a janela do próprio celular, né? Do vidro, né? Essa janela que a gente tem para conversar com o mundo hoje em dia. E aí, e se ela usasse essa janela como metáfora para mostrar tudo aquilo que ela acha ruim? Tipo, tudo que está distorcido hoje no mundo.
todas as coisas que seria, aí ela também falou, né, que as pessoas estão agindo diferente, né, do que elas normalmente, da moral delas, dos costumes dela. Então, se ela colocasse essa metáfora da janela e mostrasse tudo aquilo que incomoda, não sei se seria uma boa. Eu Se acho deu para que entender? Eu acho que aí muda a premissa. Eu acho que a Amanda está em cima dessa premissa do corpo, né, da objetificação do corpo, e o que poderia até ser um jogo de brincar com a própria sexualidade, né, que essa coisa do autorretrato, de mandar fotos eróticas, poderia, ou pode, né, em alguns casos está mesmo nesse lugar da... Enfim, é controverso, né, mas isso pode ser um jogo saudável, sim, por que não, né, de troca. A Eu gostei questão da ideia. é... Obrigada. Oi? Eu gostei da ideia da Milene. Aí já parte para uma outra coisa, né? Amplia um pouco mais o universo. Eu gostei, assim. Até aqui falando, eu tive outra ideia, sabe? Que eu não tinha conseguido descolar ainda. Tipo, eu falei, tava pensando nas imagens isoladas, sabe? Mesmo. Eu acho importante ter um conceito, porque senão vale tudo, e aí quando o vale tudo acaba não sendo nada, né? Aí é um monte de imagem. Dá para virar uma história mesmo, né? Tipo, acompanhando essa pessoa, dá mesmo. Não precisa ser uma historinha linear, mas assim, é um pouco de contorno que é necessário para você entender que experiência está sendo traduzida ali naquele filme, né? Nesse filme que você propõe. Dialoga um pouquinho até com uma proposta que a Karina trouxe, não sei se você estava no dia que ela trouxe o roteiro dela, que é uma pessoa fazendo uma superprodução para tirar uma foto na sexta-feira, que ela só fotografa e depois se desmonta, né? Quer dizer, parece que é uma pessoa que estava saindo, estava se arrumando para sair, no fundo não, ela estava se arrumando para tirar o selfie. E tipo, uau, balada, todo mundo, e não, estou em casa, né? Que aí já é essa crítica do que se mostra, do que se é, né? E aí você está trazendo um outro aspecto, que é esse aspecto da superexposição, né? Isso como uma alternativa de contato, quase como se o repertório é esse, a língua é essa, eu tenho que me submeter, ao mesmo tempo eu gosto, porque tem uma coisa aí narcisista, mas também, por outro lado, isso vira uma superexposição, né? Até que ponto é um jogo sexual saudável, até que ponto isso pode se converter também ali numa exposição do corpo como mercadoria, acho que e até que ponto isso me gera uma ressaca moral, até que ponto não, é legal, né? Então, acho que você não precisa colocar isso como um debate, mas você pode expor isso dialeticamente até, né? A mesma personagem que chora, ela também sorri para a foto, ela também busca esse melhor ângulo, ela também fica se empenhando, né, em produzir plasticamente esse corpo com artifícios ali, né? Porque o que a gente faz na internet com filtro, depois vai fazer também no corpo com plástica e prótese e botox, e não sei mais o que, né? E tem uma coisa interessante, não tem nada a ver, mas tem. Na Netflix tem um documentário, uma série de documentários que são os brinquedos da nossa época, uma coisa assim, de histórias de alguns brinquedos. Não sei se você tem acesso à Netflix, mas assim, assiste o documentário da Barbie, que fala como a Barbie foi criada. Porque a Barbie, ela já na época dela, né, tinha essa história de transformar o corpo da mulher em algo praticamente impossível, né? Desde a largura do quadril até, enfim, tem uma série de questões ali na Barbie, mas o modelo original para a Barbie foi uma boneca sueca, se não me engano, que era usada como brinquedo sexual, ela era presenteada, os caras presenteavam os amantes, era uma boneca que era para ser uma correlação aí de um brinquedo sexual. E essa boneca foi a origem da Barbie. A criadora da Barbie tomou contato com essa boneca, ela falou, isso aqui é genial, e as meninas até então só brincavam com bebê, né, bonecas bebê, e ela falou, as meninas, elas têm que se espelhar numa mulher, a boneca pode ser também um espelho, não precisa só ela ver uma mãe refletida, ela pode ver uma mulher, e aí... Então, assim, aparentemente era uma coisa até de liberdade, né, do feminino, porque você sai só do papel único de mulher-mãe, dentro de casa, né, tanto que tinha as Barbies profissionais, mas acabou condicionando a mulher a um papel, né, também de ter aquele aspecto, né,
e era um brinquedo sexual, né? Então, assim, a origem disso já era uma origem, né, de se ver o corpo feminino como um objeto, né? E isso acabou... Enfim, acho que tem muita coisa. Você pode usar até a boneca também, se você quiser, né? Brincar Então, com eu essa... tenho um bonequinho aqui que eu achei, assim... Eu tenho um monte de tralha, tá ligado? Que eu quero usar. E outra coisa que eu pensei, assim, hoje em dia falam que o indivíduo, ele se explora, né? Que você tava falando, ele se explora gratuitamente, né? Tipo, já foi colocado num sistema tão... E é isso mesmo. Eu até já vi algumas coisas sobre a Barbie, mas legal esse documentário. Não sei se eu vou dar... Ele é assustador. É assustador. Não. É interessantíssimo de ver, né? Fala assim, nossa, né? Olha só o que... A origem das coisas, né? Mas aí você entende, né? Porque a condição de origem era essa e o que gerou a partir disso faz todo sentido. Sim. E é isso, gente. Eu queria só pegar esses... A gente já passou do tempo, né? Mas eu queria finalizar aqui. Queria ouvir de vocês como é que foi esse ano, né? Esse ano tão louco, se deu para aproveitar, se... Claro que não é a mesma coisa da gente estar no presencial, não tem a menor expectativa que vocês vão falar, nossa, foi tão bom quanto, né? Nem para mim é a mesma coisa, não tem como. Mas eu queria ouvir de vocês como é que foi esse curso, como é que foi o aproveitamento, enfim, se deu para evoluir um pouquinho em relação ao começo do ano. Se alguém quiser falar. Quem acompanhou. Não tem como a gente passar pela sua aula e não aprender algo, né, professora? A gente já sabe disso. E me desculpa pelas que eu perdi, e eu tenho que me desculpar também pelas que eu perdi, porque eu acabei perdendo de aprender também. Então, eu espero poder ouvi-la mais vezes. Eu sempre priorizo a gente discutir os roteiros, porque eu poderia trazer teoria, né, como eu trouxe os gêneros literários a pedido agora eu nem lembro quem foi que pediu, de vocês, mas eu sempre tenho a impressão de que se a gente discute o roteiro, todo mundo aprende com o filme de todo mundo, que é essa ideia de discutir coletivamente, e na hora que a gente vê o problema e precisa solucionar o problema, é que a gente, depois na hora de fazer, a gente lembra, né? Então, ficar estudando teoria eu acho importante, mas isso a gente tem acesso hoje em dia, né? E de várias formas possíveis, não só livro, mas tem podcast, tem uma série de conhecimentos compactados e já super digeridos, né? Então, eu acho que, especialmente por ser online, né, mas não só porque se fosse presencial eu faria do mesmo jeito, mas eu acho que celebrar o encontro é aproveitar o que é específico desse encontro, né? Que é a criação que vem de vocês. E eu gosto muito desse trabalho de lapidação dos roteiros, dessa lapidação coletiva, né? E do quanto dá para aprender na horizontalidade também a partir dessas trocas. Acho que muito do meu conhecimento veio disso também, né? Dessa discussão, de quando você precisa melhorar ali o seu trabalho, porque senão você está sempre estudando o trabalho do outro, mas na hora que você vai olhar para o seu, do outro assim, né, dos mestres, os grandes filmes, e aí na hora que você vai fazer, você fala, peraí, né, estou desenhando boneco de palito ainda, que eu não desenvolvi, então a ideia aqui é a gente fazer mesmo, né, ser uma oficina e uma discussão, um laboratório, e sempre tem muita coisa para se falar a respeito de cada um dos roteiros. Eu poderia passar uma aula inteira falando só sobre, porque um trabalho puxa discussões teóricas também, né? Então, eu gosto quando a teoria vem ancorando a discussão em cima de uma prática. Também a gente não esquece, né? Fixa mais esse conteúdo. Então, por isso eu priorizei mesmo a distância, não sabia se isso ia funcionar ou não. No primeiro momento, eu até fiz um planejamento um pouco mais teórico, expositivo, mas foi passando o tempo aqui, eu vi que estava sendo bom, aí eu priorizei mesmo a gente olhar para o material de vocês. Tá? Então, eu gostaria muito que vocês filmassem isso, produzissem, tá? Passassem pela experiência, porque acho que é um presente que a gente se dá, né? E é uma resiliência, né? Mesmo dentro dessas condições que a gente tem agora, e não só as condições externas, as condições internas também. A gente está atravessando coisas muito difíceis. Mesmo quem está minimamente amparado, né, que tem aí, graças a Deus, está, né, tá com básico assegurado, está com saúde, mas
É difícil, né? Quanta gente não tem, isso é difícil que isso não nos afete de alguma maneira, fora todo o resto. Então, eu acho que colocar a mente também a serviço da criação, né, de se fazer alguma coisa para o mundo, isso ajuda a focar também, né, a nossa energia no que é construtivo, né, para não sucumbir também a essa grande onda coletiva aí. A arte salva, a poesia salva, né? Então, é esse convite para vocês realmente executarem, né, terem esse esforço, não sei como é que vocês estão, se vocês se encontram ou não, mas de repente se tiver uma proposta de se ajudarem também, na medida do possível, pedir ajuda, né, dentro do limite de cada um. E é isso, gente, eu estou aqui se precisar de um apoio, tá? Hoje é o último dia, mas vocês têm meu telefone, meu celular, manda aí o roteiro, se quiser mais um feedback, eu estou à disposição, tá bom? Ano que vem você Gosto volta, né? muito de vocês. Hã? Ano que vem você volta, né? Claro. Próximo semestre. Se houver ano que vem, estarei aí. Ah, boa, Vanessa. Em algum lugar haverá o ano que vem. Em alguma probabilidade futuro do multiverso existe 2021. Então, Exato. eu acho que eu vou pegar essa linha aí, porque eu pretendo continuar. Nessa vibe. É isso, gente. Eu amo a turma de vocês. Vocês são maravilhosos, né? Tenho muita saudade de estar presencialmente com vocês. Então, vamos aí, vamos resistir na poesia. Tá? Bom trabalho aí para vocês. E façam, porque vocês vão se surpreender com o stop motion. Vocês vão lembrar disso quando terminar o filme. Ela falou e é mesmo. Vocês vão se divertir muito com isso. Os resultados eu tenho certeza que vão ser incríveis, porque todo mundo se surpreende depois que está pronto. Você acha que vai ficar tosco, você não dá a menor para falar, isso daí não sei se vai dar certo. Conforme vai fazendo, e se tiver um tempo de sonorizar também, fazer um som bacana, vai ficar mais legal ainda. Tá bom? Professora, só uma coisa rápida, o Henrique, ele não está aqui, que ele está terminando um trabalho do Gustavo Brandão, que é refilmar umas cenas do filme Cabra Cega, e ele fez o dele no Gustavo Brandão em stop motion, partindo da sua ideia. Ele pediu para dizer isso. Depois ele vai te mandar quando estiver pronto, finalizado. Legal. E ele ainda vai terminar o roteiro dele, diz que conversa contigo. Aquele roteiro maluco. Bem maluco. Tá o stop bom. motion também ficou bem maluco do Gustavo. Então é isso, gente. E aí a gente combina no grupo de fazer o nosso encerramento, tá? Aí eu vou esperar todo mundo que vai fazer os filmes, aprontar os filmes, de repente aí no comecinho de dezembro, aí não sei quando é o último dia de aula de vocês, mas na semana seguinte, mas aí um encontro informal mesmo, né? Não está no calendário da escola, mas eu me comprometo a encontrar com quem quiser, tá bom? Para a gente fazer esse encerramento, essa apresentação dos projetos. Certo? Pessoal, vamos para o print do sorriso. O último print do sorriso da aula de roteiro só mais uma de 2020. coisa, antes do sorriso, Opa. eu vou ter mais uma live, né? Convido todo mundo a participar, não lembro o dia que é, agora em novembro. Depois eu passo no grupo, e vai ser junto com a Luciana Canton. Não sei se vocês conheceram a Luciana. Eu convidei a Lu para participar e a gente vai falar sobre... Dela, né? Ela que é a culpada de eu estar na escola, foi ela que me trouxe para a escola. Maravilhosa. E a gente vai fazer uma live junta falando dessa relação entre roteiro e direção de atores, tá? Que é a área dela, né? Ela é uma grande diretora de atores. Então a gente vai fazer um bate-bola aí sobre esse tema. Então é isso. Se quiserem participar, vai ser bem legal. Muito lindo ver você e a turma. Acho muito importante. É mais roteiro, né? Que é uma coisa muito forte dentro do cinema, né? Parabéns. Eu estou acompanhando, fico quieto para mim poder entender todo esse processo de cada um, né? Parabéns e lindo trabalho com o seu e com eles, né? Obrigada, Jaules. É muito bom fazer isso. Eu sou doula de filminhos quando eu estou dando aula aqui. Então é isso, gente. Até a live, então. Vamos fazer o sorriso e até a live. Pessoal. Milene.
Jeff. Calma. Pessoal, Só um- enquanto o Jeff veste a camisa, porque ele tá Não. live Não é em não. pelo, né? Dá Saindo só uma do- pausa só para eu finalizar aqui. Saindo do E quarto. eu escrevi para o Jeff e para o Mário que se precisarem de ajuda na montagem, pode contar comigo. Isso se estende a todos. Quem precisar de ajuda na montagem, me chama lá que eu ajudo, viu, gente? Não será esse o motivo pelo qual não existirão as produções de vocês. Tá? Vamos lá, né? Amanda tá sem câmera, né, Amanda? Então, vamos lá, pessoal. Opa, Amanda tá com câmera. Aê! No 3, hein? 1, 2, print. Aê, galera. Deixa eu só dar aquela confirmada básica. Muito sono, muito sono. Ficou ótimo, pessoal. Mesmo a Amanda com cara de sono. Obrigadão, professora. Beijo, Valeu gente. mesmo, Bom viu? descanso. Obrigado, tchau todo mundo. Um abraço, todos e todas. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, Boa gente. noite, Boa né, noite.